Olá, professores. Sou Maria Paula, PCNP de Educação Especial da Diretoria de Ensino Região de Franca. Hoje nós vamos conversar sobre adaptação curricular. Os objetivos da nossa formação: garantir a continuidade da aprendizagem dos alunos público-alvo da educação especial, apresentar legislações que estabelecem a garantia de acesso e permanência do aluno público-alvo da educação especial na escola, orientar os procedimentos necessários para adaptação curricular. Vou citar algumas legislações que estabelecem a garantia de acesso e permanência do aluno público-alvo da educação especial na escola. Começando com a Constituição Federal, no artigo 205, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, visa o desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Eu trouxe 2 incisos para a gente poder conversar: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e garantia de padrão de qualidade. Na legislação 9394 de 96, a LDB, no artigo 4º, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional aos alunos público-alvo da educação especial, de maneira transversal, perpassando todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Ainda na LDB, no artigo 58, refere-se à educação especial como modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para os alunos público-alvo da educação especial. No artigo 59, refere-se que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, currículo, métodos, técnicas, recursos e organização específicos para atender sua necessidade. No documento Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica, na página 47, no item 4.1, estabelece que na organização das classes comuns, faz-se necessário prever, no item C, traz a questão da flexibilização e as adaptações curriculares, entre outras diretrizes que são estabelecidas para a educação especial. Deliberação CE 149 de 2016 estabelece no artigo 4º: as escolas que integram o Sistema Estadual de Ensino, com colaboração do Estado, da família e da sociedade, deverão implementar flexibilizações curriculares, garantir apoios pedagógicos. Resolução SE 68 de 2017, que dispõe sobre o atendimento educacional aos alunos público-alvo da educação especial na rede estadual de ensino. No artigo 3º, estabelece o público-alvo da educação especial e a estes alunos será assegurado o atendimento educacional especializado a ser ofertado em salas de recurso, e esse atendimento ele se dá exclusivamente no contraturno da frequência do aluno nas classes comuns do ensino regular. Instrução CEGEB de 14 de janeiro de 2015. Essa instrução ela está vinculada à Resolução 68 e são oferecidas instruções para cada deficiência. A LBI 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz informações específicas ao trabalho com a pessoa com deficiência. Agora nós vamos conversar sobre a chegada do aluno na escola. Nós precisamos saber várias informações sobre esse aluno, desde quando ele é matriculado, que precisa ser apresentado pela família, se ele tem ou não informado, pela família, se ele tem ou não deficiência, e também apresentado o laudo que comprove essa deficiência. Outra coisa é que o gerente de organização escolar precisa fazer uma pesquisa no sistema, na Secretaria Escolar Digital, para ver se esse aluno
já está cadastrado. E se esse cadastro está compatível com a deficiência que foi informada pela família. E também se o laudo apresentado está compatível e valida aquele cadastro que está posto no sistema. É importante conversar com o responsável pelo aluno para obter inúmeras informações que são importantes para o trabalho ser eficaz dentro da escola. Então, precisa saber sobre o histórico de vida dessa criança, como que é que ela desenvolveu, o tempo de desenvolvimento dela até aquele momento, né? A título de conhecimento, de informação. Então, desde quando o período lá gestacional, o nascimento, desenvolvimento motor, desenvolvimento de fala e linguagem, se esse aluno tem irmãos, qual é a idade desses irmãos, a questão da escolaridade, né, o histórico de vida escolar, como que foi, desde quando ele entrou na escola, a questão de saúde desse aluno, se ele toma medicação, se ele não toma, quais esses medicamentos que ele toma, qual a dosagem, qual o horário, se ele tem autonomia para administrar o medicamento. Também precisamos saber com relação à noção de segurança desse aluno. Por exemplo, para atravessar uma rua no semáforo, se ele olha para ver se vem carro. A questão dos atendimentos que esse aluno faz, né? Então, atendimentos periódicos com médico, neuro, psiquiatra ou outras especialidades. Atendimentos terapêuticos, quais são os profissionais que atendem esse aluno, qual é a periodicidade desses atendimentos e onde que ele é atendido, né? Se é na PAI, se é na Caminhar, se é particular, se é na unidade básica de saúde, onde esse aluno é atendido. Depois nós vamos questionar sobre a comunicação. Como se dá a comunicação desse aluno? Ele se comunica através da oralidade, ele não fala, ele usa gestos indicativos para se comunicar, ele grita, tem criança que chora para se comunicar, se ele usa algumas palavras, sons, se ele se comunica através do olhar. Então, é importante saber de que forma esse aluno se comunica. Outra coisa que é importante a gente saber é sobre a questão do autocuidado, né? Ele tem noção desse autocuidado, né? De higiene, consegue tomar banho sozinho, quando ele vai ao banheiro ele consegue se higienizar, a questão da escovação de dente, né? Ele consegue ter autonomia e independência para realizar essas questões, né? Essas atividades. Outra coisa que nós precisamos saber é como que se dá o desenvolvimento dele lá na casa dele, né? A vida no lar. Se ele realiza tarefas domésticas, por exemplo, varrer um quintal, arrumar uma cama, ajudar na limpeza da casa, lavar uma roupa, lavar uma louça, passar uma roupa, fazer uma compra, né? Ir no mercado, a mãe pede para ele comprar algumas coisas. Se ele consegue trazer tudo que ela pede, se ele não consegue, né? Esquece alguma coisa que ela pediu. A questão da preparação da refeição, se ele tem essa autonomia, né? Independência para preparar o alimento, até mesmo fazer um arroz, fritar um bife, um ovo, a comida está pronta, se ele consegue esquentar. Outra coisa que é importante a gente saber com relação ao nosso aluno é sobre as habilidades sociais. Como que se dá essa questão das habilidades sociais? O relacionamento dele com as pessoas, né, da família, com pessoas estranhas, se ele estabelece vínculo, relações formais, como que é que ele lida com essas relações formais, se ele tem capacidade de liderança, de autodefesa. Muitas vezes o aluno, nessa questão da autodefesa, né, ele não consegue se posicionar, vamos dizer. Então, muitas vezes ele é usado, né, influenciado para fazer coisas que não podem ser feitas. Outra coisa,
A questão da independência na locomoção. Se ele se desloca com independência na rua, na escola, na casa dele, se ele utiliza meios de transporte, né, ou ônibus, bicicleta, se ele não se perde, isso é muito importante. Esses dias nós tivemos uma experiência, né, de um aluno que ele pediu para ir ao banheiro, era um aluno de 6º ano, então ele tinha acabado de chegar naquela escola, e ele pediu para o professor para ir ao banheiro, o professor autorizou, ele foi, mas depois ele não conseguia voltar para a sala, ele se perdeu na escola. Isso acontece com alguns casos. Então, é importante, mesmo assim, nos primeiros dias, né, principalmente os alunos que chegam na escola, que aquele ambiente é novo, precisa acompanhar, às vezes assim, mais de longe, mas precisa ficar de olho nesse aluno, né? Porque acontece isso sim. E aí, voltando no exemplo que eu estou dando, o professor começou a sentir falta, né? Ele estava demorando para voltar, demorando, e aí ele pediu para uma pessoa ir procurar, né? E saber onde que esse aluno estava. E aí a pessoa se deparou com esse menino perdido na escola. Então ele andava para um lado, andava para o outro e não conseguia chegar na sala dele. Então é importante, às vezes, até fazer referências. Em uma das minhas visitas, eu fui numa escola, eu achei bastante interessante, que era uma situação parecida com essa que eu acabei de contar, que a escola fez, né, para poder ajudar esse aluno. A primeira coisa é mostrar o caminho, né? Então, levar, acompanhá-lo da classe até o banheiro, por exemplo, e depois do banheiro até a classe, né? Então, fazer isso várias vezes, isso não pode acontecer só uma vez, né? Porque uma vez só o aluno muitas vezes não vai conseguir aprender, né? Esse percurso. Aí, o que a escola fez? Ela colocou a foto desse aluno na porta da sala. Então, ele ia ao banheiro e depois ele buscava o caminho certo, né? Quando ele olhava na porta da sala, ele sabia que era aquela sala que ele tinha que entrar. Antes de ser feita essa sinalização para ele ficava perdido, né? Então, ele entrava numa sala, sentava, aí ele nem percebia que não era ali a sala dele, né? E aí os colegas falavam, ó, fulano, a sua sala não é aqui, é na outra. Então, os meninos já vão acostumando com essas situações, né? E aí eles acabam que ajudando o aluno com deficiência, levando, né, para o local certo que ele precisa se estabelecer. Com relação, assim, ao percurso de casa para a escola, da escola para casa também, é bem preocupante, porque muitas vezes a família é muito atenta, né, a essas condições do aluno, mas quando às vezes acontece da família não estar atenta e o aluno sai, né, a pessoa sai de casa, ele pode se perder, né, em função dessa dificuldade aí de orientação espacial, né, então precisa, assim, cuidar dessas condições. Na questão do lazer, se ele tem alguma preferência por alguma atividade de lazer, por exemplo, passear, viajar, né? Do que ele gosta? Se ele utiliza jogos, se ele gosta de brincar, se ele entende regras dos jogos, das brincadeiras, como é o funcionamento, na verdade, desse aluno, né? É importante a gente saber. É importante a escola saber e é importante essas informações serem passadas para o professor. Muitas vezes o professor, ele não tem esse contato próximo com o pai ou com o responsável do aluno. É importante a escola ter esse contato, que às vezes é mais fácil, e passar as informações para o professor. Isso vai ajudar bastante o professor na preparação do material que vai ser trabalhado com esse aluno,
em outras observações que ele precisa fazer dentro da sala de aula. Outra coisa é a avaliação inicial, que é feita pelo professor especializado, né, para que ele possa ter parâmetros das potencialidades, das dificuldades, quais são as necessidades de apoio que esse aluno precisa, quais são os suportes que ele precisa, e ser tomadas as decisões sobre a escolarização dele. A avaliação diagnóstica é outra condição importante que nós precisamos pensar, né, dentro da sala de aula. E outra coisa que é muito importante, a escola, sabendo que o aluno tem deficiência, ela tem o dever de encaminhar esse aluno para o serviço de atendimento educacional especializado, que é prestado pelo professor especializado em sala de recurso, destinada a cada deficiência específica. Adaptação curricular. Ela visa a flexibilização do currículo para atender às necessidades individuais dos alunos. Não se trata de um novo currículo, mas de um currículo dinâmico, alterável, flexível, para atender às reais necessidades dos alunos. A adaptação curricular, ela é realizada pelo professor da classe comum, com contribuição do professor especializado. Ela é baseada no currículo regular, deverá ser realizada com o menor número de alterações possíveis. Claro que tem alunos que precisam de muitas alterações para que ele possa se apropriar da aprendizagem. Mas tem casos que não são necessárias fazer muitas alterações. Tem casos de alunos com deficiência intelectual leve, que o comprometimento cognitivo é menor, o professor não precisa fazer muita alteração no currículo regular. Não precisa adaptar muito aquele currículo para aquele aluno. O atendimento é individual. Muitas vezes a gente fala que não tem receita, né? Não tem um manual, não é possível a gente passar passo a passo para vocês de como que vocês vão atender o aluno. Cada caso é um caso, cada caso é individual. Então, nós temos que ter esse olhar, né, para cada caso que nós vamos atender. A adaptação curricular pode ser estendida a outros alunos, caso seja conveniente. Por exemplo, os alunos com dificuldade de aprendizagem, que apresentam uma defasagem na aprendizagem dos conteúdos, e o outro item, promover o registro das adaptações curriculares, né, que foram propostas para o aluno. Esse registro tem um documento específico, o anexo 3, registro de adaptação curricular. Faço a citação de 3 níveis de adaptação. Em âmbito do projeto político-pedagógico, onde são estabelecidos os ajustes gerais do currículo, focalizar a organização escolar e os serviços de apoio. Em âmbito do currículo de sala de aula, são estabelecidos os planos de ensino do professor, para que ele possa trabalhar com a sala como um todo. E em âmbito do currículo individual, são estabelecidos os planos individuais para atender às necessidades dos alunos. Nós temos 2 modelos de adaptações curriculares: as adaptações de grande porte, que compreendem ações que são das competências e atribuições das instâncias político-administrativas superiores, que seriam os órgãos centrais, a diretoria de ensino, a gestão escolar. Essas ações, elas são de natureza política, administrativa, burocrática, financeira. Por exemplo, quando o gestor precisa solicitar uma mesa adaptada para atender a necessidade de um aluno. Então, ele vai solicitar o material para a diretoria de ensino, para que possa ser providenciado. Quando o aluno precisa de um material ampliado, um material em braille, para atender às necessidades do aluno de baixa visão e cegueira. Entre outros exemplos que são competência de política administrativa. As adaptações de pequeno porte ou adaptações não significativas compreendem modificações menores de competência específica do professor. Por exemplo, as modificações realizadas no currículo
para atender às necessidades do aluno. E elas podem ser implementadas em várias áreas e momentos da atuação do professor. Na promoção do acesso do currículo, através do quê? Aquisição de materiais que possam atender à necessidade do aluno dentro da escola. Então, por exemplo, material em braille, Libras, né? Ter um interlocutor de Libras para mediar a comunicação do professor com o aluno, do aluno com os colegas, do aluno com as outras pessoas que trabalham na escola, né? Por exemplo, mesa adaptada, notebook, lupa, material ampliado, uso de material concreto, né? Às vezes algum material de papelaria que o professor precisa para trabalhar com o aluno, para realizar alguma atividade para favorecer a aprendizagem do aluno. Então, ele vai solicitar, né, esse material para que o aluno possa ter acesso ao currículo. Outras condições que são importantes para que ele possa ter acesso ao currículo: posicionar o aluno na frente, né? Para quê? Para que o professor possa auxiliá-lo quando for necessário e ele estar também mais perto do aluno. Então, toda vez que o professor ele se movimenta na frente da sala, possivelmente corre o olho ali naquele aluno que está sentado, que tem deficiência. É importante acontecer o trabalho colaborativo, colocar um colega para sentar junto, para ajudar, para auxiliar. É importante pensar também que nós precisamos colocar o aluno longe, às vezes, da porta ou da janela, porque ele vai se distrair. Então, se a porta da sala estiver aberta, ele vai olhar lá para fora, ele vai perder a atenção e a concentração do que ele está fazendo. Outra coisa que é importante é oferecer um ambiente acolhedor para esse aluno. É importante estabelecer vínculo com esse aluno, né? Conversar com ele, estabelecer uma relação agradável. Muitas vezes o professor ele não se atenta, né, a essa necessidade. Traz muita segurança para o aluno de vocês. A questão do posicionamento dos mobiliários dentro da sala, né, para facilitar a locomoção do aluno e evitar acidente. Aqui eu falo no caso do aluno que tem baixa visão, cegueira, do aluno que tem deficiência física, né, também é importante a gente pensar nessa condição do mobiliário, do distanciamento de um mobiliário para o outro, né, para que o aluno possa se locomover com tranquilidade. É importante mostrar o ambiente da escola. Outra coisa importante a gente pensar, né, para que a gente possa atender a necessidade do aluno, é estabelecer os objetivos e conteúdos a serem ensinados. Priorizar e pensar em conteúdos que possam ser importantes para a vida diária e no quanto esse conhecimento, esse conteúdo vai trazer autonomia no futuro para esse aluno. Lembrando que o conteúdo ele está relacionado ao objetivo que é proposto. Aqui eu vou dar alguns exemplos, né, para clarear um pouco mais essa questão da priorização dos objetivos e conteúdos. Cálculos, para que ele possa saber lidar com dinheiro, ajudar o aluno na questão da comunicação, né, porque às vezes ele não tem iniciativa para começar um discurso. Outra situação, a questão da orientação temporal e espacial, pensar em objetivos e conteúdos que eu possa atender essa dificuldade em específico. Lembra que nós falamos sobre a importância das informações que são trazidas muitas vezes pela família, ou até mesmo o próprio professor dentro da sala de aula, ele tem inúmeras situações que ele pode observar e é muito importante, porque essas observações, essas informações trazidas pela família, as informações trazidas pelo professor da sala de recurso, né, pelo professor especializado,
vão ajudar na preparação do plano adaptado, que vai ser trabalhado com ele. A gente ouve muitos professores falarem, né? Eu não consigo pensar no que eu posso trabalhar com o meu aluno, eu não consigo saber de onde eu vou partir. Sim, eu entendo perfeitamente essa fala. Por quê? Se o professor não tiver informações prévias do aluno, conhecer esse aluno antes de planejar o que ele vai trabalhar com o aluno, realmente ele vai ficar perdido e ele vai ter muita dificuldade mesmo. E até mesmo desistir de fazer alguma coisa diferenciada para esse menino, né? Para esse aluno que está ali, que ele precisa trabalhar, que ele precisa fazer com que esse menino avance e se desenvolva dentro das limitações dele. Então, o professor, ele precisa ter esse olhar muito apurado, observar o aluno dentro da sala de aula, né? E muitas vezes o professor entra, trabalha o conteúdo que ele planejou para aquele dia e esquece, muitas vezes, de observar as condições dos alunos, principalmente dos alunos com necessidade especial. É importante ter essa observação. Então, observar aqueles itens que nós já conversamos, né? A questão da comunicação, a questão da compreensão de comandas, como que é que eu tenho que chegar nesse aluno para ele entender o que eu quero que ele faça. Então, é muito importante vocês observarem. Se ele tem atenção quando você está dando a sua aula, se ele se concentra, se ele tem autonomia e independência para realizar as atividades que são propostas, se ele precisa do auxílio de um colega, isso eu coloco na questão assim, de não se tornar dependente. Muitas vezes o aluno com deficiência que tem um comprometimento cognitivo maior, às vezes até o que tem comprometimento menor, eles se tornam muito dependentes do outro. Por isso que a gente fala que precisa trabalhar a questão dessa autonomia futura, para que ele vá se desvinculando das pessoas. Claro que muitas coisas ele precisa de ajuda, como nós também precisamos, mas a gente tem que dar essa oportunidade para que ele tenha o máximo de autonomia possível, para que ele possa se virar no futuro com autonomia e independência. Outra coisa, ajudar nessa questão da orientação temporal e espacial. O aluno é aquilo que nós falamos agora mesmo. O aluno, ele fica perdido, ele não sabe que dia que é hoje, que dia que foi ontem, que dia que é amanhã. Quanto tempo vai demorar para chegar o dia que a escola vai fazer um passeio no shopping, por exemplo. Ele não tem essa noção de temporalidade, a questão do espaço que nós já conversamos, né, que ele se perde. É importante o professor ir pensando nessas questões dentro da disciplina dele, como que ele pode trabalhar essa questão de autonomia e independência do aluno, focando objetivos e habilidades. Outra coisa importante que precisa ser trabalhada, a questão da leitura e da escrita. Outra coisa, auxiliar na questão da resolução de problemas. Auxiliar, eu volto a dizer, na questão da influência do outro, né? Ele não consegue se defender, ele não consegue falar não para o outro. Ele faz o que o outro que ele faça. E aí, muitas vezes, a gente tem informações que esses alunos com deficiência, eles são punidos pelo diretor, pelo coordenador, até mesmo na sociedade. Eles são punidos, né? São muitas vezes até presos, porque eles são influenciados pelas pessoas, eles não têm noção, né, do que vai causar de consequência, e eles fazem. Então, ir trabalhando e conversando, né, com relação a isso. Sempre atrelado à disciplina de vocês. Então, é nesse sentido que eu falo para priorizar, né, esse objetivo e esse conteúdo. A gente sabe que o aluno,
muitas vezes ele não vai mesmo dar conta de todo o currículo, por isso que a gente fala nessa priorização. Aqui eu trago essas informações mais voltadas para o aluno que tem o comprometimento cognitivo maior. Por exemplo, quando a gente tem um aluno com deficiência física, né, na nossa sala, ele pode até ter uma dificuldade de aprendizagem, porém ele tem o cognitivo preservado. Então, ele não tem a deficiência intelectual, ele tem a deficiência física, mas ele não tem a deficiência intelectual. Então, eu tenho que pensar que aquele aluno em específico, eu posso trabalhar com o currículo regular com mais tranquilidade, a não ser os casos que tem mesmo uma defasagem de aprendizagem, de conteúdo, né? Aí vocês vão precisar ter o olhar diferenciado e muitas vezes adaptar o currículo para atender a necessidade deles. Não é porque eles não estão cadastrados que eles não vão ser atendidos com esse olhar diferenciado do professor. Outra coisa que nós precisamos conversar é a questão do método de ensino, né? Então, sempre pensar no estilo de aprendizagem do aluno. De que forma ele melhor aprende? É visual? É auditivo? É através do material concreto? Né? Ele tem que pegar, ele tem que palpar. Como é que é esse estilo de aprendizagem? Introduzir atividades complementares para reforçar e apoiar a aprendizagem. Então, por exemplo, registro de adaptação curricular, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, eu vou mostrar os modelos para vocês. Muitas vezes, para o aluno poder consolidar a aprendizagem, nós precisamos retomar com ele alguns conteúdos, reforçar, né, aquela aprendizagem que já aconteceu, né? Anteriormente foi trabalhado um conteúdo e depois o professor fala, não, isso aqui eu não preciso mais trabalhar. Não, com o aluno que tem deficiência, nós precisamos estar sempre retomando. E precisa ser retomado de formas diferentes, né? Nunca da mesma forma. Nós precisamos de obter diversas estratégias para poder atender a necessidade do aluno. Outra coisa é a questão de alterar a abstração de uma atividade, né? Oferecer recurso de apoio visual, auditivo, concreto, né? Para que ele possa se apropriar daquela aprendizagem. Outra coisa, alterar o nível de complexidade, né? Então, sempre a gente tem que partir das potencialidades do aluno, nunca das dificuldades. Começar com atividades mais simples e a partir do momento que vocês vão percebendo que ele vai desenvolvendo, que ele vai avançando, vocês vão aumentando a complexidade daquela atividade que vai ser proposta. Vale lembrar que aqui eu não estou falando, né, quando eu falo de atividades com complexidades menores, aqui eu não estou dizendo que é para ser oferecida qualquer atividade para o aluno. Por exemplo, o professor planeja a aula para a sala toda, ele tem que lembrar que tem aquele aluno com deficiência, que não é mais um, e aquele aluno está integrado com toda a classe, então não é mais um que eu tenho que atender, não, são os 40, incluindo o aluno com deficiência. Então, aqui vale lembrar que não é qualquer atividade que é para ser dada para esse aluno. Então, por exemplo, o professor vai trabalhar uma atividade e ele ele traz para o menino um desenho qualquer para ele pintar, para ele passar a hora ali, enquanto o professor está dando aula para os outros alunos. Então, não é dessa forma. Precisa ser pensado em materiais, em atividades, em recursos, para poder atender a necessidade daquele aluno que está na sua sala. E muitas vezes, não é só o aluno com deficiência que precisa ter esse atendimento diferenciado. Tem aqueles outros casos dos alunos com dificuldade de aprendizagem que nós já conversamos. Nós temos que atender toda a diversidade que tem dentro da nossa sala. Outra coisa é não deixar o aluno sem atividade nenhuma, ocioso dentro da sala. Muitas vezes a gente chega em escola
visitar cada sala onde tem os alunos com deficiência, juntamente com o coordenador da escola, e a gente se depara com um aluno que está sem atividade nenhuma, que está dormindo, que está causando problema dentro da sala, a nível de incômodo mesmo, está incomodando o outro, está incomodando o professor, né? Isso eu não falo também só a título de alunos com deficiência. O aluno que está sem atividade para poder realizar, ele vai causar problema dentro da sala, indisciplina dentro da sala. E o aluno, em específico o aluno com deficiência, ele precisa ser atendido com a mesma condição que os outros estão sendo atendidos. É a questão da equidade. Ele tem que ter as mesmas oportunidades que os outros, né? Em igualdade de oportunidade. Outra coisa que eu acho importante já conversar aqui nesse momento, nós estamos com muitos professores auxiliares dentro das escolas, dentro das salas de aula. Vale lembrar que a responsabilidade de atender o aluno com deficiência é do professor regular. Atender no sentido de preparação de atividades, pensar no que pode ser proposto para ele. Muitas vezes é possível ser trabalhado a mesma coisa que vai ser trabalhada com a sala, dá para trabalhar com o aluno, né? Ele pode participar daquele momento que o professor vai trabalhar com a sala inteira. Por exemplo, o professor planeja uma experiência, né? Lá na aula de química. Ele planeja essa experiência e aí ele vai se posicionar na frente da sala para poder fazer essa experiência para todos os alunos verem, acompanharem. O aluno com deficiência não vai estar lá com uma atividade pintando qualquer desenho. Ele não vai estar lá com uma atividade, o professor já saiu da sala, já terminou a aula anterior e ele continua com aquela atividade na aula do professor de química, né? Então, esse é outro cuidado que nós temos que ter, né? Do aluno realizar as atividades dentro da disciplina que está sendo ministrada naquele momento. E aí, voltando à condição da preparação do material, é de responsabilidade do professor regular, né, preparar essas atividades, mas, como muitos casos tem os professores auxiliares, esse trabalho vai ser realizado em parceria. O professor regular, que é responsável, então, pela preparação do material que vai ser disponibilizado para o aluno, né, das atividades que vão ser disponibilizadas para o aluno. Mas, como ele tem o professor auxiliar, esse professor vai, o próprio nome diz, auxiliar, vai ser parceiro deste professor regular na preparação dessas atividades, né? Auxiliar no sentido de pensar o que melhor vai favorecer a aprendizagem do aluno naquele momento, né? Que tipo de atividade que pode ser proposta que vai melhorar a condição de aprendizagem, discutir estratégias, né, para serem trabalhadas, porque na verdade esse professor auxiliar ele fica mais perto, mais próximo, então muitas vezes ele até tem bastante informações assim bem específicas do aluno que às vezes o professor regular não tem. Então é importante essa conversa, essa parceria. Também vocês, professores regulares, podem contar com os professores especializados. Muitos professores especializados, mesmo não tendo a sala de recurso na escola, eles vão até a escola para fazer as observações, né, dentro da sala de aula, para poder auxiliar vocês. Então, vocês podem também pedir auxílio para esse professor especializado. Outra condição que nós temos, né, nas nossas escolas, o trabalho do professor interlocutor com o aluno surdo, que muitas vezes acontece da mesma forma que acontece com o trabalho do professor auxiliar. Muitos professores
acabam delegando a responsabilidade para o professor interlocutor, do mesmo jeito que às vezes eles delegam para o professor auxiliar, e a proposta não é essa. A proposta é o trabalho em parceria entre esses profissionais. Então, vocês precisam pensar nessas questões para poder ir mudando os paradigmas. Outra questão que a gente tem que pensar com relação à adaptação curricular, a temporalidade, né? Nós precisamos pensar, alterar o tempo para que o aluno, o tempo de realização dessas atividades que ele vai realizar, né? Para que ele possa alcançar os objetivos. Nós temos que pensar nas limitações do nosso aluno, né? Na condição dele, que ele não vai caminhar da mesma forma que os outros. Um exemplo, o professor proporciona uma atividade na sala de aula para aquele dia, para aquela aula, e às vezes o aluno com deficiência ele não vai dar conta de terminar. Então, às vezes, ele precisa de mais aulas para ele poder terminar aquela determinada atividade. É importante também ser pensado no trabalho coletivo com esse aluno, no trabalho em dupla, no trabalho em grupo. Muitas vezes ele não está alfabetizado, ele não consegue ler, ele não consegue escrever, mas ele vai conseguir participar de alguma forma, né? Ou procurar uma imagem, se por exemplo, a atividade que foi proposta é a confecção de um cartaz, procurar uma imagem para ser colocado no trabalho, recortar, dar opinião, por mínimo que seja a opinião do aluno, que ele fale uma palavra, mas isso precisa ser... O nosso aluno com deficiência, ele tem limitação, mas ele pensa, né? Ele age, tem sentimento, do mesmo jeito que qualquer outro. Nós temos que considerar tudo isso no nosso aluno com deficiência. Outra situação que nós precisamos falar com bastante ênfase é com relação à questão da avaliação. Nós precisamos usar diversos instrumentos avaliativos. Então, nós não podemos pensar só naquele instrumento que o aluno vai registrar. Se o aluno não escreve, se ele não está alfabetizado, mas ele às vezes não consegue dessa forma, mas ele consegue através da oralidade. Então, por isso que, voltando naquelas questões do conhecimento que vocês precisam ter dos alunos, é importante até mesmo nessa condição de avaliação. Então, se ele não faz de uma forma, eu tenho que saber de que forma que ele faz. Ou então, procurar um meio, uma condição para que ele possa me dar uma devolutiva, me dar um retorno. E aí, com isso tudo, nós precisamos oferecer outras oportunidades para que ele possa ser avaliado. Nós vamos falar um pouquinho sobre algumas considerações, assim, que eu elenquei, que são dicas. Muitas vezes o professor, ele pensa que coisas às vezes pequenas que o aluno, que ele demonstra, te devolve, né, como resposta, o professor fala, nossa, mas só isso? E aí desconsidera. Então, às vezes, uma coisa bem mínima mesmo, precisa ser considerada. Nós temos que levar em consideração qualquer alteração, qualquer avanço, qualquer desenvolvimento que o aluno nos demonstra, né? Por exemplo, uma situação assim que a gente pode verificar que a gente pode considerar como um avanço, né? Lá no início do ano, o meu aluno não se comunicava de jeito nenhum, não se interagia, era muito fechado, né, que é uma característica do aluno com deficiência intelectual. Às vezes ele se fecha, ele não consegue se relacionar com as pessoas, e aí muito fechado, eu não conseguia chegar nesse aluno, ninguém conseguia conversar com ele, e hoje, no meio do ano, por exemplo, ele já está
muito diferente de quando ele chegou. Mas por que que ele está diferente? Porque foi dada a oportunidade, né? Foi criado o vínculo, ele teve a oportunidade de se interagir, né? E outra coisa, sim, esse aluno com deficiência, ele sentiu segurança, né? Para ele poder melhorar aquela condição que ele chegou na escola. Muitas vezes a gente recebe assim devolutivas de pais mesmo, né? Que, nossa, como meu filho mudou, meu filho não era assim. E muitas vezes são mudanças positivas que eles nos trazem, né? Que eles apresentam para a gente. É muito gratificante trabalhar com esse público da educação especial, né? Mas eu ressalto novamente que precisa estabelecer vínculo, senão vocês não conseguem entender isso que eu estou falando, essa questão dessa de ser muito gratificante, né? Trabalhar com esse público. Se vocês não se envolverem, ter esse contato, ter esse vínculo, vocês não conseguem perceber, porque eles são, a própria palavra fala, eles são muito especiais. Então, vale a pena vocês, quem não tem, né, um olhar mais diferenciado com esse público, vale a pena vocês irem mudando, né, essa condição de vocês de pensamento. Vale a pena. Então, aqui eu trago algumas considerações que vocês precisam propor atividades a partir das potencialidades. Algumas coisas que eu vou falar aqui, eu vou estar reiterando o que eu já conversei com vocês. E não as dificuldades dele. Repetir instruções, repetir atividade, né, que é para ele se realizar de forma diversificada. Outra coisa, avaliar as habilidades já desenvolvidas para poder favorecer novas atividades. Estabelecer proposta de trabalho simultânea, colaborativa, participativa, né? Não é porque ele tem deficiência que ele não pode participar de nada, né? Ele tem as limitações dele, mas ele tem condições de participar de alguma forma. Estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico, assim como as capacidades de análise e síntese, utilizando intervenções problematizadoras. Vocês precisam promover um ensino de qualidade, né, considerando aí de novo as potencialidades e as necessidades de apoio que o seu aluno precisa. Planejar atividades para que ele avance, considerando os objetivos, habilidades e consequentemente, os conteúdos. Antecipar acontecimentos novos, atividades que serão realizadas em outro momento, por exemplo, fazer um passeio, assistir um filme, ir ao teatro. Por que eu citei essa condição? Essa necessidade de antecipar acontecimentos. O aluno, muitas vezes, ele não consegue controlar a ansiedade dele. Então, nós precisamos, diante de um acontecimento que vai se dar daqui uns dias, por exemplo, nós precisamos já ir conversando com ele sobre aquele determinada condição que vai se dar. No caso do aluno com deficiência intelectual, do autista, né, é importante também antecipar mudança de aula. É bem simples, né, isso que eu estou falando, mas a mudança de aula, por exemplo, tá em aula de português, a primeira aula de português, a segunda aula de matemática. Antecipar para o aluno, logo que estiver terminando a aula de português, já sinalizar para ele, olha, nós estamos terminando a aula de português daqui a pouquinho, vai dar o sinal e aí vai vir o professor de matemática, né? Então, vai mudar as atividades, vocês vão tendo que sinalizar para esse aluno essas condições que vão sendo surgidas posteriormente. Outra coisa que é importante, eu falo aqui, às vezes, no caso de aluno que não tem professor auxiliar ou professor interlocutor, vocês não esquecerem de olhar o caderno do aluno com relação aonde ele está fazendo os registros. Por quê? Eles se perdem, né? Então, eles não conseguem se organizar
E, por exemplo, separar o caderno por disciplina. Então, terminou a aula de português, o professor que entrou, que é o de matemática, vamos supor, ele precisa ir lá na carteira do aluno e olhar se ele está com o caderno aberto na disciplina de matemática, porque senão ele vai escrever, ele vai fazer os registros dele e vai fazer as atividades que o professor às vezes traz já pronta e oferece para o aluno, ele vai fazer lá na disciplina de português ou na disciplina de história, enfim, em outro lugar onde não é o correto dele fazer. Então, o professor precisa ficar muito atento com essas condições do aluno, porque ele não tem, é outra característica do aluno com deficiência, de não ter essa organização, ele não consegue, né? Por exemplo, o caso dos alunos que chegam no 6º ano, né? Aí eu nem falo somente do aluno com deficiência, eu falo de praticamente todos os alunos que chegam dos anos iniciais para o 6º ano, eles chegam perdidos, porque muda o ciclo, e eles usavam lá nos anos iniciais um caderno. Aí chega no 6º ano, eles vão ter várias disciplinas, e aí eles precisam se organizar e separar o caderno de acordo com cada disciplina, e eles não conseguem fazer isso. Então, é muito importante o professor, lá no início do ano, já ter essa visão de poder ajudar os meninos, até que eles possam ter autonomia para realizar isso sozinho. Isso não vai ser um dia, não vai ser 2, não vai ser 3, né? Às vezes demanda 15 dias, um mês, não sei que tempo que vai precisar. Cada caso é um caso, né? Então, com os alunos com deficiência, às vezes até mais que esse prazo, até mais que esse tempo, né? Às vezes todo dia, o ano inteiro, precisa de sinalizar para ele, ó, agora a aula de história, vamos lá na história, vamos pegar o caderno lá na parte de história. Eu sempre dou orientação, né, quando eu faço reunião com os professores auxiliares, né, enfim, com os coordenadores, eu sempre dou a orientação, dou a dica, a sugestão, que seja separado o caderno por disciplina, com cor, né, para que esse aluno possa ter uma referência específica para ele poder não ficar muito perdido. Ou com cor, né, então, nas divisões do caderno, colocar uma folha colorida e o nome da disciplina específica daquela cor, né? Ou então, colocar a foto do professor com o nome da disciplina. Também é uma outra estratégia que ajuda o aluno a se organizar. Isso eu dou dica, mas vai da criatividade de cada um para poder realizar essas condições aí para facilitar para o aluno. Agora, eu vou mostrar para vocês o modelo de adaptação do anexo 3, que está previsto na instrução CEGEB de 14 de janeiro de 2015, né, específica para deficiência intelectual. Este é o modelo, o anexo 3, que vem lá como sugestão no documento das instruções para deficiência intelectual. Nós não estamos usando este modelo nas escolas, eu fiz orientação para os coordenadores para usar um outro modelo. Então, foi disponibilizado para vocês usarem este modelo, né? Aquele que veio que tem no documento, ele é previsto para ser preenchido semanal ou quinzenalmente. Este modelo que foi disponibilizado, que eu pensei assim em facilitar para vocês, professores, para não ter muita coisa para ficar preenchendo, porque a gente sabe o tanto de coisa que todos nós temos que fazer, né? Todos os documentos que nós temos que preencher. Mas eu fiz uma adaptação com relação àquele documento que eu achei que dá para a gente registrar, né, uma condição individual para cada aluno,
registrar o que eu preciso trabalhar com esse aluno e ter os resultados com ele, né? Então, eu criei essa ficha para vocês poderem fazer os registros de vocês. Aquele modelo da resolução, né, das instruções, tem um modelo já preenchido, né? Para vocês terem, assim, até como parâmetro de análise, né? Para vocês olharem que não é difícil, né, ser preenchido daquela forma. Não é. Mas é um documento que precisa ser preenchido naquela periodicidade, ou semanal ou quinzenal. E esse, eu pensei assim, de colocar, vão ser 2 por ano, mas um no primeiro semestre, que vocês vão preencher primeiro e segundo bimestre, e no segundo semestre vocês vão preencher um documento constando terceiro e quarto bimestre. Outra condição aqui que eu trouxe para a gente poder trabalhar foi um estudo de caso, é um aluno fictício. Tem algumas informações desse aluno. Nós pensamos numa atividade para vocês preencherem referente àquele estudo de caso. Eu vou deixar essa atividade disponível para vocês, para que vocês possam ler o estudo de caso e fazer a atividade. Aqui eu trago as salas de recurso que nós temos na nossa diretoria de ensino. Como eu disse, não são todas as escolas que disponibilizam esse atendimento, mas eu deixei especificado a escola, qual deficiência que aquela escola atende, o nome dos professores e o período em que essas salas funcionam. Trouxe algumas referências bibliográficas e aqui eu finalizo a minha fala com vocês. Eu vou deixar também, antes de fazer o agradecimento e me despedir, eu vou deixar também um formulário para vocês preencherem como devolutiva desse ATPC que nós fizemos, tá? Então, nós vamos disponibilizar o link para vocês poderem preencher esse formulário e a gente poder fazer uma análise do que vocês sentiram desse ATPC. Eu quero agradecer a participação de vocês, me colocar disponível para qualquer necessidade, informações fundamentais que vocês precisam se ater com relação ao público da educação especial. É um público, como eu falei, especial mesmo, né, de ser trabalhado, da gente ter convivência, da gente ter vínculo. É muito bom ter esse público para a gente trabalhar. Eu me despeço de vocês, estou disponível, meu contato está aí, meu e-mail, o que vocês precisarem, pode contar comigo. Um abraço a todos.